Bom dia a todos. Um prazer estar aqui com vocês mais uma Oi, vez. Renata. Obrigada, Ariane, pelo convite. Depois aí, enquanto eu falo aqui. O Alexandre precisa de 2 telas, então nós tivemos que ficar em 2 telas, porque senão ia ficar muito apertadinho. Nós estamos um aqui do lado do outro, mas com 2 telas. Está dando microfonia aí, Ariane? Não, tá perfeito, tá perfeito. Ah, então tá bom. Então, nós queremos agradecer, né, o convite, o seu convite. Mais uma vez, quero honrar a vida aqui do Marlon, da Solange, nossos amigos que fizeram essa conexão com você, né, Ariane? Uma conexão muito rápida, muito de Deus, assim, eu falo que foi bombástica, né? Nós conversamos um segundo e já marcamos a primeira apresentação, né, a primeira participação do Alexandre aqui. Você tem participado conosco do jejum segunda-feira, então quero agradecer aqui a sua vida, agradecer a vida do Marlon e da Solange por terem sido instrumentos de Deus para que essa conexão acontecesse, e agradecer a presença de todos vocês que estão aqui hoje, que separaram esse tempo para ouvir da palavra de Deus. A gente sempre fala que não é nada sobre nós, né? É tudo sobre Ele. Então, nós estamos aqui para passar aquilo que Deus tem para nós, mas também para receber de vocês. Renata, eu quero aqui destacar uma presença hoje que veio para fortalecer o nosso movimento, que é a presença da primeira-dama do estado do Tocantins, Karine Sotero. É essa mulher de Deus. Ela ficou encantada com o projeto. Quando eu falei que vocês estariam aqui, ela já falou: cadê o link? Eu quero fazer parte disso, eu quero ouvir. Falei a intimidade que vocês tinham com Deus. Então, eu quero agradecer a primeira-dama do estado do Tocantins, secretária extraordinária de participações sociais, que está aqui via YouTube participando do nosso movimento. Minha linda, muito obrigado, Karine Sotero, obrigada. Essa mulher que vai, doutor, o senhor tem uma conexão muito forte para fazer com a primeira-dama do estado do Tocantins. Ela estava no Dia da Mulher, no Dia das Mulheres, dentro dos presídios. Ela estava dentro dos presídios no Dia da Mulher. Olha que atitude. Eu fiquei assim, constrangida com a força da primeira-dama do estado do Tocantins, de ter essa coragem de passar o Dia das Mulheres dentro dos presídios. Então, seja bem-vinda, linda. Doutor, está com você a palavra. Mais uma vez, é com grande alegria, viu, Ariane? Que nós atendemos agora como família esse convite para participar dessa reunião, né, dessa ministração, da apresentação da palavra nesse grandioso projeto da sua iniciativa. Parabéns mais uma vez, muito obrigado mais uma vez, é uma enorme satisfação. Se você permitir, então, a gente vai iniciar com uma breve oração para já iniciarmos aqui e avançarmos no nosso estudo. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, muito obrigado pela sua misericórdia, pelo seu extraordinário amor, pela sua graça, muito obrigado, Senhor, pela saúde, muito obrigado que nós estamos aqui respirando, Senhor. É uma dádiva estar aqui na tua presença, Senhor. Muito obrigado também pela presença do Espírito Santo e Jesus Cristo por meio da sua palavra, Senhor. Nós colocamos aqui um coração atencioso, um coração dedicado, Senhor, para ouvirmos a sua palavra. Em Romanos fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Cristo, Senhor. Então nós estamos aqui atentos para ouvir, para meditar, para trabalhar, Senhor, com essas palavras em nossos corações, para cada vez mais nos aproximarmos no exemplo que foi Cristo aqui na terra, Senhor. Nos abençoe, nos dê um coração receptivo, porque muitas palavras, Senhor, serão de confronto, muitas palavras serão de advertência, Senhor, que nós possamos encontrar paz nessas palavras para transbordar tanto em nossas vidas como nas vidas das pessoas ao nosso redor. Tudo isso eu peço e eu oro em nome de Jesus. Amém. 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 Você começa, Rê, ou eu começo? Amém. Amém. Então vamos lá, então. O estudo da palavra que a Ariane passou para nós,
nós dividimos aqui os assuntos, e eu fiquei com a parte do Novo Testamento e o Alexandre com a parte do Antigo Testamento. Então, nós vamos começar por Marcos. Se você que trouxe a sua Bíblia aí, quiser abrir. Marcos 12, de 18 a 37. Eu vou ler alguns apenas, porque não vai dar para a gente exaurir tudo, né? Então, eu vou ler o 24, e depois eu vou passar para o 29 até o 33. Então, diz assim a palavra de Deus. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Olha que afirmação forte. O erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras e nem o poder de Deus. Ou seja, olha esse projeto, a importância desse projeto que a Ariane está trazendo para todos nós. E o Alexandre mencionou que a fé vem pelo ouvir. E a palavra diz ainda que o nosso erro é que a gente não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, que vocês e eu possamos dar valor nesse momento de conhecermos as Escrituras, né? E não só nesse momento, de nos aprofundarmos nas Escrituras no tempo que nós não estivermos mais aqui juntos estudando a palavra. Esse é o primeiro versículo que eu queria que ficasse no seu coração. E o outro, que para mim é um dos mais lindos e mais perfeitos da Bíblia, diz assim: um dos mestres, começa no 28, um dos mestres da lei estava ali ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? E Jesus respondeu: o mais importante, o mandamento mais importante é esse: ouça, ó Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente, e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior que esse. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre o amor, né? Naquela época, o código da moralidade dos fariseus eram as regras, consistia em inúmeras regras. Mas Jesus, ele resumiu todas as obrigações em uma só. E ele disse: o maior mandamento, o maior e o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu entendimento, com todas as suas forças, e ao próximo como a ti mesmo. E aqui eu queria começar também com uma reflexão e com uma pergunta. Você tem amado a Deus? Você tem amado a Deus? Como que eu faço para ver o pessoal aqui ler? A gente consegue ver só quem está no Teams. Quem está no YouTube, a gente não consegue ver o rostinho. Que forte, Oi, Eliane, hein? só um minutinho que a Rê foi removida. O Leão, Leão, ajuda a Rê aí, por favor. Que forte, hein? Essa pergunta, acho que foi proposital, porque caiu igual a bomba aqui. Você tem amado a Deus? Uau! Será que Doutor, eu sou automático? É só entrar no link de novo. Só um minutinho que a gente está incluindo ela novamente, que caiu aqui a conexão dela. Não apareceu que eu fui Obrigado. Muito obrigada aí, Poliana, Isabela, Cássio, meu amigo. Ela vai voltar agora. Pode falar. Enquanto a Renata retorna,
Vocês devem se lembrar que eu mencionei, na primeira vez que aqui estive, né, 3 princípios para o estudo. Primeiro, lembrar que a Bíblia é um livro de emancipação do homem. Quem esteve aqui no nosso primeiro encontro, eu falei muito disso, né? E emancipar significa o quê? Significa a libertação da tristeza, da dor, do sofrimento, da doença, da pobreza, da luta, da incerteza, da ignorância, da limitação e até da própria morte. Sim, porque é uma morte, existe uma morte existencial. Existe uma morte existencial, mas nós confiamos que existe vida espiritual que ela não morre, ela não acaba, ela não tem fim. Então, nós precisamos confiar nisso. O segundo ponto que eu disse na outra vez é falar do temor do Senhor, que é o princípio do conhecimento. É a base do conhecimento, é nós temermos ao Senhor. E aqui não significa medo, significa um aspecto de reverência, de obediência. Então, nós precisamos, ao ler, ao meditar na palavra de Deus, termos esse sentimento de reverência, de obediência. Nós temos que reconhecer Deus como a autoridade suprema em nossas vidas. É com essa mentalidade que nós avançamos no estudo da palavra de Deus. E a terceira parte, o terceiro item que eu fiz menção da outra vez, é que nós temos que ter um espírito humilde e ensinável. Então, temer ao Senhor, ela envolve essa humildade, esse coração ensinável, de reconhecer as nossas limitações. A humildade reconhece as nossas limitações e busca a orientação e a instrução de Deus. Então, vou repassar a palavra aqui para a Renata, e ela vai continuar. Vou continuar aqui do computador dele, porque caiu ali mesmo, Ariane. Então, vamos continuar aqui. Eu falava sobre o amor, né? E aí a minha pergunta foi, você ama Jesus? Porque muitas pessoas falam que amam a Jesus, né? Ah, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Mas quando Jesus perguntou para Pedro, 3 vezes, Pedro, você me ama? Eu te amo, Jesus. Aí ele perguntou novamente, Pedro, você me ama? Eu te amo, Jesus. Então apacenta as minhas ovelhas. E aí ele perguntou a 3ª vez, Pedro, você me ama? Ele disse, eu te amo, Jesus. E aí ele disse, então siga-me, né? Então seguir a Jesus é obedecê-lo, é cumprir aquilo que está na sua palavra, é estar numa manhã como essa aprendendo da palavra, é ler a palavra, é jejuar, é estar o tempo todo, é perguntar para Jesus, Jesus, o que o Senhor quer que eu faça nessa decisão? É não tomar decisão e depois perguntar para Deus como que eu faço agora com essa consequência, né? É realmente ter um relacionamento com Jesus. Seguir a Jesus é realmente ter um relacionamento com Ele. E aí também faz parte do estudo, é a passagem que Pedro nega Jesus, que está em Marcos 14, 28. Tem aí, Lea? Abre para mim, por favor. Deixa eu ver se eu achei aqui já. Não. Marcos 14, 28. Leia para nós, fazendo favor. E olha que Pedro andava junto com Jesus. Pedro era um dos discípulos, né? Ele era um dos 12 de Jesus. E olha o que Pedro fez. Então, aqui fica uma reflexão para nós também. No 27, disse-lhe Jesus, vocês todos me abandonarão? Pois está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas serão dispersas. Mas, depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galileia. Acho que não é nessa passagem, né, amor, que fala que Pedro nega Jesus? 14, 28. Marcos, você abriu? 14, 28. Acabei de ler.
Bom, mas tudo bem, vocês conhecem a passagem que Jesus fala com Pedro, né? Antes que o galo cante. Mais para cá, Pedro, né? Pedro, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Isso. Respondeu Jesus: asseguro-lhe que ainda hoje, esta noite, antes que 2 vezes cante o galo, 3 vezes você me negará. Mas Pedro insistia ainda mais: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Olha só. Então, muitos de nós batemos no peito e falamos que amamos Jesus. Mas na hora que precisamos ser provados para segui-lo, para fazer aquilo que ele nos pede. Renata, dá um exemplo prático no dia a dia. Jesus pede para você perdoar o seu esposo, a sua esposa. Jesus pede para você se arrepender. E você opta em não fazer isso. Quando você não faz isso, você não está amando Jesus. Jesus pede para você abraçar os seus filhos, para você compreender os seus filhos, mesmo nos momentos em que eles tiram você e eu do sério, e nós nos exaltamos, e nós às vezes maltratamos os nossos filhos com palavras. Quando nós fazemos isso, nós não estamos amando Jesus. Quando nós passamos do lado de alguém que está necessitado, precisando de uma ajuda, e nós deixamos de ajudar, nós não estamos amando Jesus. Então, nós deixamos de amar Jesus em diversas situações no nosso dia. Mas chegamos no fim da noite, ou quando alguém nos pergunta se nós amamos Jesus, nós batemos no peito e falamos, claro, eu amo Jesus. Então, é uma reflexão muito forte, quando Pedro, ontem eu estava estudando para a palavra de hoje, e quando Pedro nega Jesus. E aí, no final da passagem, fala assim, e Pedro chorou. Ou seja, Pedro ficou muito triste, porque Jesus falou para ele, você vai me negar. E nessa manhã, Deus pode estar falando para alguns de nós aqui, você vai me negar. Em algum momento você vai me negar. Eu até me arrepio quando fala isso. Mas que nós possamos estar vigilantes, para que durante o nosso dia, no ordinário do dia a dia, nós não deixamos o nosso coração dar lugar mais às outras coisas do que para as coisas do Senhor. Então, amar a Jesus é segui-lo, ele falou para Pedro. Então, vem e me segue. Amar a Jesus é conhecer a sua palavra. É o que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós estamos conhecendo a palavra de Deus. Mas não só hoje. Que a leitura da palavra de Deus se torne um hábito na sua vida. Seguir a Jesus é glorificá-lo. Glorificá-lo. Se alguém perguntasse hoje, Renata, me responde em uma só palavra. Por que é que eu estou aqui na Terra? Por que é que eu vim? Por que é que eu nasci? Eu responderia, nós nascemos e estamos aqui para a glória de Deus. Você não está aqui por acaso, você não está aqui para fazer o que você faz no seu trabalho, você não está aqui só para pagar contas, só para cuidar dos seus filhos, da sua casa e dos seus negócios. Você vive e existe para a glória de Deus. E como é que eu glorifico a Deus? Como é que eu glorifico a Deus? Eu glorifico a Deus. Em 1 Coríntios 10, 31, fala assim, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Então, como que eu glorifico a Deus? Em tudo. Em tudo. Até de boca fechada, eu glorifico a Deus. Glorificar a Deus é declarar para as pessoas o que Ele tem feito na sua vida. Eu gosto de falar muito sobre oportunidades, né? Oportunidades de falar a Deus, falar de Deus. Eu e o Alexandre, a gente tem um testemunho que nós já perdemos oportunidade de falar de Deus em algum momento das nossas vidas. E isso é muito triste. Isso é muito triste, porque todos os dias eu falo que existe um grande rio. E nesse rio, as pessoas estão sendo lançadas lá. As pessoas que estão se suicidando, as pessoas que estão entrando em depressão, as pessoas que estão deixando o amor no seu coração esfriar e não conseguem passar para os seus filhos, e automaticamente estão matando os seus filhos. Todos os dias existe um grande rio, e essas pessoas estão sendo lançadas de lá. E quantos de nós estamos dispostos a falar de Jesus para essas pessoas e retirarmos essas pessoas desse rio? Porque nós temos oportunidades todos os dias. E tem também algo que fala assim, né?
uma frase, né, que fala assim: se você não tem oportunidade, cria a oportunidade. E aí tem um testemunho meu e do Alê na cidade de Andradina. Quando nós mudamos para lá, nós chegamos em Andradina e a gente não tinha uma mesa de comunhão, uma mesa de falar da palavra de Deus e ouvir e estudar a Bíblia. Porque na cidade de Assis, que era a cidade anterior que nós morávamos, nós tínhamos uma mesa de oração. E nós começamos a criar essa oportunidade. Nós não conhecíamos ninguém lá na cidade de Andradina, e nós criamos essa oportunidade. Começamos com uma pessoa, com 2 pessoas, daqui a pouco o Espírito Santo e Deus foi levando mais pessoas para lá. Então, você que está aqui, não pense que as coisas começarão grande. Eu tenho certeza que esse estudo que a Ariane começou, ele não começou com essa quantidade de pessoas, mas quando Deus está no propósito, as coisas começam a acontecer. E então nós saímos de Andradina com uma mesa bem grandona. Então crie oportunidade. Crie a oportunidade para falar do amor de Deus, porque você está aqui para isso. Você está aqui para glorificar o nome de Deus. E aí Deus fala para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E esse próximo, ele tanto é o próximo de dentro da tua casa, os teus, como ele é o próximo que você não conhece. Eu até gosto de falar assim, que o próximo de dentro de casa, o pai, a mãe, o irmão, o esposo, os filhos, é muito fácil amar. Mas dar atenção para a pessoa que colabora com você dentro da sua casa, dar atenção para o porteiro do seu prédio, na verdade, são essas pessoas que Deus gostaria que nós olhássemos com o olhar que Ele olharia, né? E para ficar bem forte essa passagem de amar ao próximo, nós conhecemos uma juíza lá na cidade onde nós morávamos e conversávamos com ela há uns 15 dias e ela disse: olha, realmente nós não devemos deixar de falar do amor de Deus. Tinha uma pessoa que o Espírito Santo sempre me incomodava para falar sobre o amor de Deus. E eu não falava. Eu deixava sempre para depois, sempre para depois, sempre para depois. E essa pessoa adoeceu e faleceu. E hoje eu carrego o peso por não ter falado do amor de Deus para essa pessoa. Então, vocês que estão aqui podem ter certeza que só se arrependerão de não falar de Deus para as pessoas. Porque se você falar do amor de Deus para as pessoas, você vai ver o tanto que essas pessoas vão te agradecer por isso. Vamos passar para o próximo, então, que está em Marcos 12, 41. Lê para mim, amor. Renata. Marcos 12, 41. É uma passagem que fala da viúva. Fala da viúva. E essa passagem da viúva também é uma passagem que fala muito comigo. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobravam, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Olha só, eu fico imaginando Jesus. Jesus sentou do lado do gasofilácio. Para quem não sabe o gasofilácio é aquele lugarzinho onde nós colocamos as nossas ofertas. Naquele culto, naquele dia de culto, Jesus sentou do lado do gasofilácio e ficou olhando as pessoas que ofertavam e que levavam os seus dízimos, as suas ofertas ali. E quando aquela viúva colocou lá o seu coração, a sua oferta, Jesus parou tudo e falou: bingo, bingo, caiu a maior oferta desse culto. Não sei se era na parte da manhã, ou se era na parte da tarde, da noite. Pode parar tudo. A maior oferta foi colocada aqui, nesse gasofilácio.
Então, o que eu aprendo com a oferta da viúva? Eu aprendo que não adianta o que nós fazemos para que os outros vejam. Não adianta o que nós fazemos para nos aparecer, porque o ser humano, eu e você, nós temos essa tendência. Nós queremos dar uma oferta, mas nós queremos que as pessoas saibam da oferta que nós demos. Nós queremos ajudar muito as pessoas do Rio Grande do Sul, mas nós queremos que as pessoas fiquem sabendo que nós estamos ajudando muito. Nós fazemos as coisas para que nós sejamos recompensados aqui. E a palavra de Deus, num outro versículo, fala assim: se essa é a sua vontade, se esse é o desejo do seu coração, você já foi recompensado. Você não precisa da recompensa de Deus. Você já foi recompensado, porque a tua recompensa, a recompensa que você queria, era essa aí. Agora, quando você faz aquilo que diz em Colossenses 3:23, e tudo que fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para as pessoas, aí sim o Senhor enxerga, como ele enxergou a oferta dessa viúva. E vocês percebem também que a oferta dela não tem a ver com valor, não tem a ver com dinheiro, né? Não tem a ver com dinheiro. O dinheiro aqui, né? Representa o tudo dela. Na verdade, é uma outra riqueza que ela fala. Exatamente, exatamente. E aí, depois você pode falar, Lê. Nesse caso, era o dinheiro tudo que ela tinha. Mas passando para hoje, para esse sábado, dia 18 de maio de 2024, mais uma reflexão eu quero deixar. O que é o tudo que você tem aí? O que é o tudo? Você tem tudo de conhecimento? Você tem tudo de tempo? Você tem tudo de paciência? O que é que você tem que você pode entregar ao Senhor? E aí, Renata, como que eu entrego ao Senhor? Nós fazemos ao Senhor através da vida das pessoas. Lembra a passagem dos pequeninos? Deus fala assim: aquele que fizer a um dos meus pequeninos, a mim faz. Então, como que nós amamos a Deus? Amando as pessoas. Como que nós cuidamos de Deus? Cuidando das pessoas. Como que nós damos o nosso amor a Deus? Amando as pessoas. Como que nós damos tempo a Deus? Escutando as pessoas, dando tempo para as pessoas. Às vezes a pessoa só precisa do seu tempo. Às vezes o seu filho que está aí na sua casa só precisa do seu tempo. A sua esposa está morrendo aí do seu lado. Às vezes ela só precisa do seu tempo, de você ouvir ela um pouquinho, principalmente os homens, né? Que são muito atarefados, muito corridos, às vezes não tem tempo. Como você ama Jesus? Ouvindo a sua esposa. Humildade, dando tudo da tua humildade, da tua generosidade. E pode falar, Lê, se você quiser complementar alguma coisa sobre a oferta da viúva. Não, só riqueza. Pode continuar. E aqui, em Marcos 13, de 7 a 10, fala da oportunidade, né? Se você quiser anotar aí, para depois você ler. Em Marcos 13, de 7 a 10, fala assim... Marcos 13, de 7 a 10. É isso mesmo? Vou ler, então. Fala assim. Aqui já está falando sobre o final, né, dos tempos. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerras, mas não entrem em pânico. É necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não é o fim. Uma nação guerreará contra outra e o reino contra outro. Haverá terremotos em vários lugares e também fome. Tudo isso, porém, será apenas o começo das dores de parto. Tenham cuidado, vocês serão entregues aos tribunais e açoitados nas sinagogas. Por minha causa serão julgados diante dos governadores e reis. Essa é a sua oportunidade de falar a meu respeito. Então, esse versículo entra naquilo que eu acabei de falar sobre oportunidade. Mas é necessário, olha o que diz o 10. Mas é necessário, primeiro, que as boas novas sejam anunciadas a todas as nações. Aqui, Deus está falando sobre o final dos tempos, sobre a grande tribulação
e a vinda do Filho do Homem. E tem muita gente dizendo assim, já está acontecendo. É verdade, já está acontecendo. Guerras, terremotos, rumores de guerra. Na Bíblia fala que o amor esfriaria. Então, muitas coisas estão acontecendo, mas precisa acontecer uma coisa para que o Filho do Homem volte. O que é, Renata? O Evangelho do Reino tem que ser pregado a toda criatura. Então, depois disso, diz a palavra, virá o fim. Então, eu e você, o que nós temos que fazer para continuarmos contribuindo com Jesus aqui na Terra? Pregarmos o Evangelho a toda criatura. Não perca a oportunidade de falar do amor de Deus todos os dias. Mas eu não sou um bom pregador, mas eu não sei pregar a palavra. Você não precisa pregar a palavra, conta do teu testemunho. Conta do que Jesus fez na sua vida. Você contando do que Jesus fez na sua vida, você já está pregando o Evangelho. Você já está anunciando as boas novas. Que é a última pergunta. Não, ainda tem mais um pouquinho para eu falar, mas é bem pouco. Mas uma das últimas perguntas que eu quero deixar aqui para vocês. Se Jesus voltasse agora, porque já que nós estamos falando nesse versículo da vinda do Filho do Homem, se Jesus voltasse agora, você estaria pronto? Você estaria pronta? Você teria mais alguém que deveria amar para amar? Jesus, espera um pouquinho, porque eu não falei eu te amo aqui para os meus filhos, eu fui dormir brigada com eles, eu dei uns tapas no bumbum dele e não conversei com ele antes de dormir. Espera um pouquinho. Será que você vai ter esse tempo para voltar atrás e amar os seus? Antigamente eu achava que o amor, cada um tinha um jeito de amar, né? Que o amor não manifestado também era amor. E eu tenho aprendido no Evangelho, você que está aqui me ouvindo hoje, ou você que vai assistir no momento futuro, o amor não falado, o amor não manifestado, o amor não demonstrado em ações, ele não é amor. Ele não é amor. Você que está aqui hoje, que fala, eu amo do meu jeito. Eu amo, mas eu amo do meu jeito. Eu não abraço, eu não dou um beijo, eu não dou um toque, eu não cuido, eu não zelo. Reveja esse amor. Reveja. Repense esse amor. Repense se você não está sendo orgulhoso, se o seu ego não está falando mais alto do que você, e é por isso que você não consegue abraçar essa pessoa tão difícil, que pode ser o teu filho dentro da sua casa, pode ser o teu marido, pode ser a tua esposa. Repense se não é você, que mais uma vez não está obedecendo a palavra de Deus, porque Deus diz, lembra do grande mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mais uma vez, reveja se você realmente está amando. Reveja se isso realmente é amor para Deus. E não deixe para depois. Não deixe, porque Deus tem nos alertado. Talvez, depois dessa reunião de hoje, Deus pode levar alguns de nós. Depois dessa reunião, amanhã vocês podem ouvir falar, sabe a doutora Renata, que estava falando aqui conosco? Jesus levou ela aquela noite. Pode acontecer, a única certeza que nós temos é da morte. E o que nós temos, porque é muito lindo a gente falar, nós temos que viver como se fosse o último dia. É uma frase linda, todos nós já falamos isso um dia, mas nós temos feito isso? Nós temos vivido mesmo como se fosse o último? Eu tenho olhado com empatia, eu tenho respeitado o próximo, amado o próximo, eu tenho feito isso? Você tem alguém para perdoar? O que você está esperando? Acabou essa reunião aqui, pega o telefone, mata esse egão aí, pega esse ego teu, joga no chão, pisa em cima dele, esse orgulho não está te levando a nada, não está te levando a lugar nenhum. Ou melhor, ele está te levando para o lago de enxofre, que é lá onde vai ficar aqueles que não perdoam, aqueles que mentem, aqueles que não amam, é lá. O mundo espiritual é mais real do que você e eu imaginamos. É lá.
Não tem jeito de, no mesmo coração, habitar o amor e o ódio. Não tem jeito de, no mesmo coração, habitar o perdão e a falta de perdão. É uma coisa ou outra coisa. É como se dentro do teu coração você estivesse colocando um monte de lixo, e aí você quer que Jesus habite nesse mesmo lugar onde está cheio de lixo? Não vai, amado, não se engane. Não se engane. A palavra de Deus tem um versículo que eu amo, que fala assim: de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Se você está plantando falta de perdão, você vai colher falta de perdão. As pessoas não vão te perdoar também quando você falhar. Se você está colhendo desamor, você vai colher. Se você está plantando desamor, você vai colher. E a palavra de Deus é tão poderosa e ela é tão real que ela fala assim: aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Aquilo. Então, às vezes, você está plantando oração pensando que você vai colher vida financeira próspera. Você não vai. Você vai colher vida financeira próspera se você plantar dinheiro, oferta, dízimo. Aí você vai colher vida financeira próspera. Agora, também não adianta você ofertar querendo colher amor. Não, você não vai. Você vai colher amor se você plantar amor. E não é orando, Jesus, eu amo aquela pessoa, eu amo a Ariane, Jesus, eu amo. Não, eu tenho que demonstrar que eu amo a Ariane, o Raimundo, a Patrícia, o Vitor, a Rayane, a Luciana. Eu tenho que demonstrar, eu tenho que fazer uma ligação e falar que amo. Se eu estiver perto, eu tenho que abraçar. É assim que você ama. É dessa maneira que você ama. Então, você tem alguém para amar nessa manhã? Você tem alguém para perdoar? Você tem do que se arrepender? Você tem do que se arrepender? Faça hoje. Hoje, acabou essa reunião, você faça isso. Não deixe para amanhã, não deixe para amanhã. Viva hoje. Você que está aqui nessa reunião e nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador. Eu não consigo ver todo mundo, mas se você puder, levanta sua mão aí. Quem nunca fez aquela oração de confessar Jesus como Senhor e Salvador? Levanta a mão aí. Depois, quem nunca fez? Ó, eu estou vendo algumas pessoas aqui, ó. Olha lá, ó. 1, 2, 3 na minha tela, 4, 5. Você que nunca fez essa oração, confessando Jesus como Senhor e Salvador, você quer fazer nessa manhã essa oração? Levanta sua mão, quem quer fazer essa oração. Levanta sua mão. Amém, 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 amém. Porque na palavra de Deus fala assim, ó. Vocês têm esse versículo aí para eu falar para eles? Apenas para ficar mais forte aqui para você. A palavra de Deus fala assim, ó. Quem crê e declarar isso publicamente será salvo. Então Jesus pede para que nós confessamos Ele como Senhor e Salvador. E ainda tem um outro lugar que é mais forte ainda, fala assim, que aquele que me negar diante de Deus, diante dos homens aqui na terra, eu o negarei lá no céu. Está na palavra de Deus, isso não sou eu, a Renata, que está falando. A palavra de Deus que fala isso. Então, nessa manhã, eu quero pedir a liberdade para a Ariane, que ontem eu estava estudando essa palavra, e Deus tocou muito forte no meu coração, para que nós possamos fazer tudo hoje, amar hoje, perdoar hoje. E você que está aqui nessa manhã comigo, e quer fazer essa oração comigo, eu quero pedir para que você repita algumas palavras. Posso fazer isso, Ariane? Vamos lá, então. Eu vou pedir para que você repita. Pode abrir os microfones agora, por favor? Eu vou pedir para que você repita essa oração comigo. Vamos lá, então. Comigo. Pode repetir com toda a força, com todo o amor, com todo o entusiasmo, com tudo de melhor que há no teu coração, porque não é para mim, é para Jesus que você vai fazer isso nessa manhã. Jesus escolheu essa manhã para você. Não é por acaso que você está aqui. Você não veio aqui de gaiato porque a Ariane convidou, porque você viu um convite nas redes sociais, não. Jesus marcou esse encontro com você nessa manhã. Amém. E eu quero te pedir para que você repita essa oração e fale assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero nesta manhã
entregar a minha vida entregar a a minha vida e o meu coração e o meu coração para o Senhor. para o para o Senhor. Eu quero te pedir Eu quero te pedir perdão pelas minhas falhas. perdão pelas minhas falhas. Eu me arrependo Eu me de arrependo ter cometido de ter cometido pecado pecado que desagradou o Senhor. que degradou o desagradou Senhor. E hoje, publicamente, E hoje, publicamente. eu confesso o Senhor Jesus eu confesso o Senhor Jesus como meu único como meu único e suficiente Salvador. e suficiente Salvador. Escreve o meu nome Escreve o meu no livro da vida. no livro da da vida. Eu te peço Eu te peço, peço, e te agradeço. te agradeço. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém! É um amém bem assim, ó. Amém. Glória a Deus. Você acabou de assumir uma verdade, a verdade mais importante da tua vida agora, nesse momento. Então, é um momento de celebração, de alegria. É lógico que a salvação, ela não constitui-se apenas de um ato. O ato nem foi nosso, o ato foi de Jesus. Mas você agora deu o primeiro passo para ir em direção ao reino dos céus, ao reino de Deus, né? A última vez eu fiz essa separação, reino de Deus, que é cada vez mais nos aproximarmos do exemplo de Jesus aqui na Terra. E eu tenho algo muito importante para te contar nessa manhã. Existe uma diferença entre ser criatura e ser filho. Eu vou te contar o que você recebeu nessa manhã. Quando você não confessa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você é só criatura. Aquela história que nós ouvimos quando éramos pequenos, que todos somos filhos de Deus, coloque amor nas minhas palavras, que na verdade nem são minhas, está na Bíblia. A Bíblia diz que todos somos criaturas e não filhos. Nós passamos a ser filhos de Deus quando nós recebemos o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Aí sim nós nos tornamos filhos. Então, nesta manhã, você que fez essa oração, você se tornou filho de Deus. E filho tem direito à herança, sabia? Vocês que são pais, quando morrerem, vocês vão deixar uma herança para os seus filhos. Essa herança, ela pode ser financeira, ela pode ser uma herança de caráter. Meu pai era um homem honesto, ele era um homem corajoso, ele era um homem honrado, e por isso eu herdei isso do meu pai. E quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você recebe todas as promessas que ele tem para vocês aqui. Tudo que tem aqui é teu. Tudo que tem aqui é teu. Então, se está faltando alguma coisa na sua vida, se está faltando amor, se está faltando dinheiro, se está faltando paciência, o que está faltando para você? Você tem hoje condições de falar para Deus, Deus, hoje eu me tornei seu filho, eu me tornei sua filha, e por isso eu reivindico tudo aquilo que o Senhor tem para mim através da sua palavra, que são inúmeras as promessas que Deus tem para sua vida, inúmeras. Se você ainda não tomou posse disso, talvez seja por isso que você ainda não esteja desfrutando de tudo que Deus tem para você. E eu creio que nós vamos receber muitos testemunhos desse ato público de fé que você fez aqui nessa manhã. Eu tenho certeza que esse foi o momento mais importante dessa reunião. E eu tenho certeza que Jesus já tinha marcado essa data. Você pode anotar aí, você que fez essa oração pela primeira vez, no dia 18 de maio de 2024. Tinha um povo lá orando, estudando a Bíblia juntos, um grupo da Ariane, e eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador. Você nunca mais
vai esquecer desse dia. Eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer desse dia. E para concluir a minha fala, né, em Marcos 15, de 4 a 5, Marcos 15, de 4 a 5, diz assim a palavra, na versão da Bíblia que nós estamos estudando. Aqui, já. Que essa mesma versão, Lê? Não sei. Leia a versão aí sua. 15, de 4 a 5. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada e Pilatos ficou impressionado. Eu vou passar mais um ensinamento para vocês e vou encerrar a minha parte aqui nessa manhã. Jesus estava sendo acusado. Nessa manhã você pode estar sendo acusado, injustamente ou justamente. Você pode estar sendo apedrejado, as pessoas podem estar falando de você. Aqui, Jesus também recebeu acusações. Jesus também foi humilhado. E Pilatos perguntou para ele. Na versão da Bíblia que a Ariane tem e passa para nós, fala assim: os principais sacerdotes o acusaram de vários crimes. Olha só, Jesus nunca cometeu um crime. E Pilatos perguntou: você não vai responder? O que você diz a todas essas acusações? Mas, para surpresa de Pilatos, Jesus não disse coisa alguma. Que você, nessa manhã, possa aprender com Jesus a se calar quando precisa se calar, a controlar esse ímpeto que o ser humano tem de responder a todas as acusações, a todas as ofensas. Em Gálatas 5, eu queria que você anotasse aí, Gálatas 5, fala sobre o fruto da carne e o fruto do Espírito. Gálatas 5. E lá vai falar que o fruto do Espírito é o amor, a bondade, a longanimidade, o domínio próprio, a paciência, é o fruto do Espírito. E você hoje aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Então, o Espírito Santo, ele entrou dentro do seu coração nessa manhã. E o fruto do Espírito Santo em você é isso: o amor, a paciência, a paz. Então, você que está aqui nessa manhã e que tem o ímpeto de alguém falou alguma coisa para você e você já responde, você já questiona, você que tem o hábito de reclamar o tempo todo, de murmurar o tempo todo, de questionar o tempo todo, aprenda com Jesus nesta manhã. Silencie. Silencie. Aliás, eu queria te fazer um desafio nesta manhã. Mais um, já fiz tantos, né? Já fiz tantas perguntas nessa manhã, Deus já falou tanto comigo, porque quando nós trazemos uma palavra aqui, quem mais é ministrado somos nós. Primeiro Deus ministra aos nossos corações, para depois Deus ministrar ao teu. Que nesse domingo, hoje e amanhã, nesse sábado e nesse domingo, você possa ficar mais com a sua boca fechada. Que às vezes Jesus quer falar com você. E Jesus usa tudo para falar com você. Jesus usa até o seu animal de estimação para falar com você. Jesus usa aquele que você não conhece para falar com você, como eu, que não te conheço nessa manhã. Jesus usa até a boca de um filho, às vezes, e você muitas vezes não dá bola porque o seu filho fala com você. Eu já fiz isso no passado. Eu nem me apresentei, né? Já comecei a falar aqui, mas a Ariane me apresentou, meu nome é Renata. Aos 20 anos eu me converti. Eu tenho 27 anos de evangelho. Mas eu já falhei, nós temos 3 filhos, Manuela, de 23 anos, a Eduarda, de 18, e o Daniel, de 5 anos. E eu já falhei muito com
com as mais velhas. Por quê? Porque do meu jeito de ser, às vezes elas queriam falar algo para mim e eu falava, não, quem sabe aqui sou eu. Eu que sei, eu que mando, eu falo e você obedece. Será? Será que Deus não tem algo para falar para você através da vida dos seus filhos? E você no seu orgulho, como eu, na sua arrogância, no seu ego, na sua prepotência, você não ouve seus filhos? Será? Ah, mas ele é pequeno demais. Nosso filho de 5 anos fala muito com a gente. Fala muito. Esses dias eu estava nervosa com o Alexandre, né? E ele é pequenininho, ele tem 5 anos. Mas ele é muito usado por Deus. Ele já ora desde pequenininho. E ele falou assim para mim, eu achei tão lindo, Oriane. Ele não sabe dizer, né, as palavras corretamente. Ele falava assim, mamãe, para de querer controlar o corpo do papai. Ele quis dizer, para de querer controlar a vida do meu pai. Mas ele usou a palavra corpo. Para de querer controlar o corpo do meu pai. Você não pode controlar o corpo do meu pai. Olha só, uma criança de 5 anos falando. Então você fica nesses 2 dias mais em silêncio, para que você possa ouvir a voz de Deus. E vigie, para que você não caia na tentação, que o inimigo vai fazer de tudo para que você reclame, que você murmure, que você brigue com seus filhos, com seus cônjuges, para que você não ame, para que você não faça aquilo que Deus quer que você faça. Mas escolha Deus nessa manhã. Escolha ser amigo de Deus. Escolha ser a boca de Deus aqui nessa terra. Escolha, porque vale muito a pena. Vale muito a pena. Essa era a minha contribuição com vocês nessa manhã. Mais uma vez, obrigada pela oportunidade. E eu vou passar a palavra para o meu marido, para ele continuar aqui com vocês. E Deus abençoe, um excelente fim de semana, na presença de Deus aí. Amém, amém. Amém, amém. Deixa eu continuar aqui, procurar manter o nível, né? Que Deus agora me abençoe, como abençoou a Renata. Vou falar agora um pouquinho do Antigo Testamento, né? Vou começar falando de Números 4. Números 4. O capítulo 4 de Números, ele trata de divisão de deveres. Descreve deveres específicos dos coatitas, dos gersonitas e dos meraratitas. E quem são? Quem são esse povo? Esse povo são famílias levíticas daquela época. Por quê? Porque os levitas foram designados por Deus para realizar atividades relacionadas à adoração do povo, por todo o povo. Então, o capítulo 4 detalha as responsabilidades da família levítica. E a palavra aí é dever, que refere, então, a essas responsabilidades, essas tarefas específicas atribuídas a cada família para o serviço do tabernáculo. E a lição que eu consegui extrair desse versículo é como eu tenho abordado as responsabilidades e deveres que me foram confiados. Especialmente aqueles relacionados com a minha fé e com o meu serviço comunitário. Como que eu tenho abordado essas questões? Eu tenho procurado, aliás, essas questões? Eu tenho observado essas questões? Já Números 5 mantém, fala da manutenção da pureza, e nós tratamos isso da outra vez. Quando eu falei de pureza, eu dei uma definição aqui, eu me lembro de inocência. Inocência. Deus é um Deus inocente. É um Deus inocente que não tem malícia, não tem malícia. E nós devemos ter esse caráter de Deus, a inocência. Não a inocência que desemboca numa tolice, ser bobo dos outros. Não é isso. Inocência é aquilo que você não tem os olhos para enxergar o mal no primeiro momento.
Então, quando o capítulo 5 enfatiza essa importância da pureza, fala da pureza no interior do acampamento israelita. Então, ele aborda a exclusão daquelas pessoas que, naquela ocasião, são cerimonialmente impuros. E por quê? Porque no processo de impureza, você não consegue manter a fidelidade. Você precisa se manter no processo de pureza para se manter fiel e para observar a fidelidade de Deus. Porque quando você tem um olhar malicioso, você vai confiar nas pessoas? Você não confia nas pessoas. E quando você tem esse olhar malicioso, que você não confia nas pessoas, você não consegue confiar nem em si mesmo. Você diz que confia em você, mas você não consegue. E número 5 trata dessa pureza no interior do acampamento. E no interior do acampamento sugere o quê? Sugere grupo de pessoas. Sugere grupo de pessoas. Sugere que cada pessoa é um marco importante para a pureza do todo. Para a pureza do todo. Aqui é usado o termo impuro, né, que refere-se a esse estado de impureza. Impureza cerimonial, que requer a separação do acampamento para manter a santidade comunitária. Então, como que nós temos colocado isso em nossas vidas diariamente? Esse princípio lá do Antigo Testamento. Nós temos contribuído para o ambiente em que nós estamos naquele momento, para esse processo de pureza e de fidelidade, de confiança em nós mesmos e nas pessoas ao nosso redor? Aqui, então, ele fala de funções e responsabilidades, que são as instruções detalhadas em Números 4, que enfatizam essa importância de organização no serviço de Deus. Ele destaca o valor de cada contribuição, de cada indivíduo no propósito maior. Porque quando nós somos colocados em ambientes, e nós somos colocados em ambientes, ninguém é Robinson Crusoe que vive numa ilha, vive sozinho. Ninguém é aquele personagem daquele filme lá que vive com uma bola de vôlei. Nós não fomos formados por Deus para vivermos nesse ambiente de solidão. Nós temos que ter momentos de solitude, mas não vivermos em solidão. Então, quando Deus nos chama para contribuir em determinado ambiente, nós temos que observar esses princípios. Qual é o propósito desse ambiente? Esse ambiente ele vai levar o que essa comunidade? Ou vai levar essa comunidade para onde? Como eu posso contribuir para que essa comunidade chegue onde ela quer chegar? E também fala da reverência pelo sagrado. Por quê? Porque já que eles foram separados para atividades de adoração, aí explica como que eles devem manusear os itens sagrados do tabernáculo, ressaltando a necessidade de reverência. Lembra a reverência que eu falei no início? Como que você tem? A enxergar a reverência não é pura e simplesmente você declarar humildade, reverência a Deus, obediência a Deus. Você tem que refletir isso no seu aspecto exterior, que são os seus pensamentos, os seus comportamentos e os seus sentimentos. Só que se você não tem isso interiorizado, se você não, vamos colocar aqui, colou isso no seu interior, essa reverência, você não vai refletir isso no seu exterior. Você vai tentar viver numa máscara. Uma máscara. Por quê? O que significa máscara? É a dissociação daquilo que está dentro de você com o seu exterior.
ou uma associação equivocada, né? A máscara, você procura se apresentar de uma forma, mas o teu interior é outro. É outro. E também a forma associada, quando você revela, porque fala quando a máscara caiu. A máscara caiu é quando você se comporta de acordo com o seu interior, mas que você procurava revelar um outro interior. Então, nós temos que resolver essas questões de impureza e de infidelidade para promover uma vida saudável dentro e fora da comunidade. Aqui também fala, né, do voto de Nazireu, que é Nazir, né? Nazir refere-se a uma pessoa que faz um voto de consagração. Essa pessoa ela é separada para um serviço especial para quem? Para Deus. Acho que o Nazireu mais famoso foi Sansão. Foi o Nazireu mais famoso. E o Nazireu, aquela pessoa que é separada para esse serviço, ela é perfeita? Ela, podemos dizer que ela é santa? Não. Olha para a vida do Sansão. Ele tinha lá os seus detalhes, ele tinha lá a sua corrupção, principalmente aflorada na questão da sexualidade, da promiscuidade. Isso a gente remete para os dias de hoje. Nós que levantamos a mão para servir ao Senhor, nós porque procuramos nos separar para um serviço especial para Deus, que tipo de corrupção tem assolado a tua vida? Porque a partir do momento que a gente se coloca para esse nível de serviço, algo que nós procuramos ostentar, como eu acabei de mencionar aqui, a gente procura levar uma imagem de santo, só porque nós estamos atendendo a um fim específico de uma comunidade. Nós não somos santos ainda, porque nós estamos num processo de santificação. Então, separado significa o ato de se afastar da vida normal para focar na santidade e na dedicação de Deus. Então, nós temos que afastar. A Renata aqui, muitos aqui fizeram a oração. Como foi dito aqui, é o primeiro passo. Qual que é o passo seguinte? É você começar a mentalizar para se afastar da aparência do mal, a palavra de Deus diz. Aparência do mal. Então, você tem que começar a criar obstáculos para não chegar naquele momento para você exercer a sua disciplina. Vou te dar um exemplo. Se você deseja eliminar pesos, eliminar sua medida, você sequer tem que comprar bolo, por exemplo, de chocolate e mantê-lo na geladeira. Por quê? Se você comprar um bolo de chocolate e colocar na sua geladeira, você vai ter que necessariamente exercitar a sua disciplina. Agora, se você não compra o bolo de chocolate, olha como que você facilita a tua disciplina. Então, você está criando, levantando muros. Eis que a palavra de Deus fala, se afaste da aparência do mal. É da aparência do mal. Você, nós aqui, nós não fazemos mais uso de bebida alcoólica, principalmente de cerveja. Nada. Para que eu vou comprar cerveja e deixar em casa? Para que eu vou em ambientes, em bares, que fazem uso exagerado, aqueles barzinhos lá que só toca música sertaneja, com todo respeito, e desce um chopp, desce 10 e desce porção. Para que eu vou me colocar nesse ambiente? Tem que ter um propósito para você ir nesse ambiente. Agora, você vai se aproximar da aparência do mal? E um outro item nesse capítulo que fala da bênção de Arão e seus filhos, né? O Números 6 termina com essa bênção sacerdotal. Uma bênção para o povo de Israel. E o que é bênção? O que é abençoar?
abençoar indica o ato de conceder favor e bem-estar a alguém. É o ato de conceder favor e bem-estar a alguém. Está abençoando. Deus te abençoe, né? Deus te abençoe. Tá, qual que é qual a ação que você está concedendo favor e bem-estar a essa pessoa? Se você entender que essa simples declaração tem o condão de provocar isso, continue só abençoando com palavras. Mas eu imagino que conceder esse favor é mais que palavras. Você pode até abençoar no primeiro momento com palavras, mas você precisa avançar, porque é um nível diferente. Aqui a gente passa agora para número 7, que fala aqui da oferta dos líderes. Então, número 7 descreve ofertas levadas pelos líderes de Israel. O primeiro ponto aqui é a liderança. Quem que é líder? Líder é aquele que indica um caminho. Líder é aquele que indica um ponto de chegada. Líder é aquele que fala onde ele e os seus liderados chegarão em determinado momento. Então, líder é aquele que indica caminho. Mas aí, o líder, por ser uma autoridade, muitos desempenham esse papel com orgulho e com vaidade. Sendo que esse versículo trata da generosidade e da adoração do líder. Porque o líder levou também a oferta para ser dedicada ao altar. Então, esse capítulo enfatiza a generosidade dos líderes e a importância de levar as ofertas para Deus como um ato de adoração. Por quê? Por que o líder precisa fazer isso? Porque o líder é exemplo. O líder é exemplo. O líder precisa adotar o comportamento que ele espera do liderado. O líder precisa adotar esse comportamento. Porque como que ele vai exigir um comportamento que ele mesmo não se coloca como exemplo? Então, e esse versículo, dentro desse espírito de liderança, para destacar a unidade e a participação coletiva de toda a comunidade. Aqui usa um termo muito, muito interessante, né, que é Echad. Echad é unidade. Enfatiza esse esforço coletivo da comunidade na dedicação do altar. É isso que Deus exigia nessa época. Exigia no modo de dizer, né? É isso que Deus pedia para o seu povo. Na aliança entre Deus e o povo de Israel, havia reciprocidade de deveres e obrigações. Reciprocidade. E um dos deveres e das obrigações do povo de Israel era manter essa unidade com o fim, como a Renata disse, de glorificar a Deus. E aqui fala, então, da consagração dos levitas, né? Que é Números 8, que descreve esse processo de consagração do levita para o seu serviço no tabernáculo. Então, para essa consagração, ele tinha que... Aqui fala do verbo purificar. O levita ele tinha que ser purificado. Purificado para quê? No sentido de ter uma limpeza necessária para servir ao Santo dos Santos. Você tem se limpado para ir, por exemplo, ao culto ou à missa? Você tem buscado essa limpeza espiritual, limpeza sentimental, limpeza de pensamento, limpeza comportamental, para se colocar no caminho da palavra de Deus? Porque é isso que está falando aqui, essa é a lição que nos traz, que a consagração, eles só poderiam atuar lá ao lidar com os objetos do tabernáculo, mas tinham uma preparação anterior. Ele não ia lá, o levita não ia chegar lá, opa, estou me apresentando aqui para o meu primeiro dia de trabalho. Onde que eu pego na alça aí da Arca da Aliança? Não. Tinha uma preparação. E quantos de nós já queremos
chegar no ônibus e sentar na janelinha. Tem uma preparação. O ambiente que você entra, você precisa saber qual é a jurisdição daquele ambiente. Em todo o ambiente tem uma autoridade. Todo ambiente tem uma autoridade. Lá no fórum, na minha sala, tem uma autoridade. Lá na sala da Ariane, lá tem uma autoridade. No escritório da Renata, tem uma autoridade. Aqui em casa, tem uma autoridade. Você sabendo qual é a autoridade, você sabe quais princípios regem aquele ambiente. Para você entender a autoridade, os princípios que regem esse ambiente, você tem que se submeter a essa autoridade, a esses princípios. Então, consagrar aqui significa separar os levitas para o serviço santo a Deus. O papel substitutivo dos levitas. Por que foi designada essa família específica para essa atividade? Porque os levitas, eles são designados como substitutos dos primogênitos de Israel. Porque destaca o seu papel especial na vida espiritual da nação. Quem são os primogênitos de Israel? A gente cita aqui o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Mas antes disso, o próprio Moisés. Esses foram os primogênitos. Essas pessoas foram que Deus, no primeiro momento, manteve intimidade. Para que, por meio dessas pessoas, ele acessasse e essas pessoas acessassem também a ele. Então, é por meio do papel substitutivo dos levitas que nós acessamos e nós somos acessados por Deus. E aqui fala do trabalho de servir. Eu lembro que eu comentei um pouquinho o servir, né? Que refere-se ao trabalho e ministério no tabernáculo. Números 9, aqui eu vou avançar um pouquinho mais, a observação da Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa representa a comemoração da libertação de Israel. Por que será Jesus morreu na Páscoa? Por que será? Porque representa a salvação da humanidade. Então, a Páscoa, como a libertação de Israel do Egito, essa comemoração, Jesus morreu nesse período de Páscoa, simbolizando a libertação do povo, né, da humanidade, da morte. Da morte que? Espiritual. Porque com Jesus, com a morte de Jesus e a sua ressurreição, Jesus construiu uma ponte. Uma ponte, ele construiu. Nós não colocamos um tijolinho nessa ponte. Ele construiu a ponte de acesso da humanidade ao Deus Pai. Foi Jesus que construiu essa ponte. Nós não contribuímos com uma colher de cimento. Então, nós temos que entender a simbologia da Páscoa. Também fala aqui da orientação pela nuvem, né, em Números 9, que fala da nuvem sobre o tabernáculo. O que é a nuvem aqui? A nuvem é a presença de Deus. E a nuvem era a orientação de Deus para os israelitas. Então, ela simboliza a presença e a orientação de Deus na jornada dos israelitas. E como tem sido a presença de Deus na tua vida? Como Deus tem orientado a sua jornada? Como que eu procuro e reconheço a orientação e a presença de Deus na minha vida diária? Você entende que apenas aquele devocional que você faz das 7 às 7h15 da manhã é suficiente? É suficiente para você buscar a orientação e a presença de Deus?
A Bíblia fala, vigiai e orai. Orai sem cessar. Então, você está fazendo um bolo, a senhora que é dona de casa, fazendo o bolo, faz o bolo orando a Deus. Vai se preparar para uma reunião com a sua equipe, vai preparando, orando a Deus. Eu estava aqui, acho que vocês viram minha boca movimentando aqui, eu estava orando aqui para minha esposa Renata. Orando por ela aqui, estava intercedendo por ela. É orar sem cessar. A gente tenta colocar Deus num ambiente limitado, mas Deus é ilimitado. Aqui, em Números 10, fala das trombetas de prata. O que é trombeta? Trombeta é um instrumento que emite um som. Para quê? Naquela época, era para convocar a congregação e direcionar seus movimentos. Hoje, qual que é a lição de hoje? Para hoje, como eu escuto? Como eu tenho respondido à orientação de Deus? Porque aqui, nesse momento, Deus está falando, Deus está te orientando. E como que você vai responder a tudo isso? Especialmente quando se trata de adoração e ministério. E também fala aqui em Números 10 do convite de Robabe. Quem que foi Robabe? Robabe foi o cunhado de Moisés. E Moisés chegou num determinado momento que ele tinha muita dúvida. E ele se utilizou do conhecimento do seu cunhado para que ele fornecesse orientação. Isso demonstra o quê? Demonstra o valor da sabedoria e do companheirismo na jornada. Você tem buscado o conselho? Você tem buscado o conselho? Você tem buscado se colocar em ambientes de conselheiros? Ou você toma as decisões pura e simplesmente com base no seu conhecimento? E aqui fala do termo yada, né? Que é saber, que reflete o conhecimento e a visão que Roabe possuiu sobre o deserto. Naquele momento, ele que tinha o conhecimento a respeito do deserto, pelo local em que os israelitas passariam boa parte do tempo de suas vidas. E o que é o deserto? O deserto é o local de passagem, é o local de obstáculos, é o local de enfrentamento, é o local em que você não está na sua zona de conforto. Isso é deserto. Números 11 fala de reclamações e fornecimento de codornizes. O povo aqui se queixando, murmurando, falando, Moisés, você nos trouxe para a morte. Você falou que Deus tinha uma terra prometida para a gente, mas você só está apresentando para a gente dificuldade. E isso levou à ira de Deus. Levou à ira de Deus e à intercessão de Moisés. E essa pergunta aqui eu não posso deixar de falar. Como você tem lidado com a murmuração e a sua insatisfação? Como que você tem... Porque murmurar e insatisfeito, isso é da natureza humana. Você vai murmurar, meu irmão, minha irmã. Você vai murmurar. Hoje eu já murmurei aqui, ó, quietinho aqui, ó. Eu preparei aqui o negócio aqui da minha esposa, mas não deu muito certo. Eu fiquei murmurando aqui. Deus falou, meu, você vai reclamar porque o negócio não está dando certo. É isso. Mas o estado de murmuração, a mensagem principal, que o estado de murmuração levou o quê? Trouxe o quê para o povo? A ira de Deus. Trouxe a ira de Deus. Então, murmuração refere-se à reclamação e à insatisfação. Por quê? Por que desagrada a Deus? Por que a murmuração e reclamação agrada a Deus? Por quê? Porque se ele tem o controle de todas as coisas, se Deus permite que as coisas aconteçam nas nossas vidas, mas nós temos o livre-arbítrio, significa que essa permissão, essas circunstâncias que todos nós vivemos,
são permitidas por Deus. Então, Deus permitiu que você passasse o que você está passando. Então, se ele permitiu isso na tua vida, e você murmura dessa circunstância, você está falando assim, Deus, essa circunstância não é justa para mim. Deus, eu não estou concordando com essa circunstância, Deus. Você está errado em permitir essa circunstância na minha vida, Deus. Então, quando você murmura e reclama, você está falando que Deus está errado. Que Deus está errado. Por quê? Você não deveria estar passando por aquilo que você está passando. E aí ele se desagrada desse comportamento seu, porque ele está te ensinando a responder de uma forma contrária. Quando ele fala, Jesus falou, no mundo tereis aflições. Você não vai só ter resultados esperados na tua vida. Você não vai. Muitos dos resultados são inesperados, indesejados nas nossas vidas. Se o mundo tereis aflições, se nós teremos resultados indesejados na nossa vida, o que difere uma pessoa da outra? O que difere um cristão do outro? É a forma que você responde a essas circunstâncias. Não tem dúvida disso. Então, nesse capítulo, fala que o fardo de Moisés e a provisão de Deus, o fardo, né, expressando a frustração de liderar aquele povo, e Deus respondendo, nomeando, então, 70 anciãos, para ajudá-lo, é como volto agora ao momento anterior aqui, que fala de conselheiros. Como é importante a liderança compartilhada. Como é importante. E também Deus fornece aqui a codornize, que é a ave, né? A carne. Mas também envia uma praga. Tem uma consequência. Quando você murmura, quando você reclama, tem consequência. Tem consequência. Qual é? Às vezes você intensifica essa circunstância que te faz murmurar. Então, a codorna aqui representa a provisão de carne de Deus ao desejo dos israelitas. E nós temos que sempre lembrar, nos nossos momentos de gratidão, nós temos que enfatizar as provisões passadas de Deus. O que Deus já fez para a tua vida? O que já Deus permitiu para a tua vida que você concordou, que foi bom para você? Você tem que lembrar disso, você tem que trazer a sua memória todos os dias. Todos os dias. Você que tem filho, você tem que trazer, porque filho, segundo a palavra, é bênção, é presente de Deus para a tua vida. Então o menino está chorando, o menino está desobediente lá, agradeça a vida desse abençoado. O que é abençoar mesmo? É o ato de conceder favor de bem-estar a alguém. A Renata falou aqui, como você vai gritar com teu filho? Como que você vai? O filho é orientação, é amor. O capítulo 11, aqui a gente está indo para o final já, mais uma vez, né, fala das queixas do povo e a resposta de Deus. Os perigos da ingratidão. E a importância de manter um coração grato. Grato. Então, essas reflexões em Números 10 e Números 11 destaca temas de orientação, de comunicação, de gratidão, de liderança e confiança na provisão de Deus. Olha quantos ensinamentos de uma época distante da nossa, mas que ainda nós podemos extrair princípios para a nossa vida. Números 12 agora, né? Fala de Miriam e Arão. A Miriam aqui, de certa forma, ela se levantou contra Moisés e teve uma punição, uma lepra. Uma lepra. Como que você tem se colocado diante de uma autoridade? Você é fiel a essa autoridade? Você demonstra humildade para esta autoridade?
Ou você tem ciúme, você critica, você não mantém o respeito adequado pela liderança. Liderança designada por Deus. Sim, por que por Deus? Porque eu não acabei de falar que todas as circunstâncias são permitidas por Deus. Então você tem o chefe que Deus permitiu. Você tem a sua liderança espiritual que Deus permitiu. Ah, mas ela tem que se perpetuar na minha vida? Não necessariamente. A partir do momento que você vai avançando na sabedoria, você vai começar a tomar decisões. E, às vezes, a tomada de decisão é você deixar de se submeter a essa autoridade. E é legítimo isso. Mas você pode usar do seu livre-arbítrio para isso. Mas o que eu estou dizendo aqui é que até você se manter com essa autoridade, você não pode ter ciúme, você não pode criticar, você tem que manter o respeito. Em Números 13, esse capítulo aqui é sensacional, que fala dos espiões, o relatório dos espiões, porque Deus instruiu Moisés a enviar 12 espiões, um de cada tribo, para explorar a terra de Canaã. E os espiões foram, e eles retornaram, e eles concluíram que a terra realmente era abundante. Mas eles se concentraram para falar dos habitantes da terra, daquelas cidades fortificadas que eles encontraram. Ou seja, com a sua mensagem, eles incutiram medo entre os israelitas. Só que teve um abençoado lá que tinha fé. Fé em quê? Confiava em Deus. Caleb era um dos espiões. E ele falou com confiança na promessa de Deus. Porque se Deus prometeu a terra, eles tinham que confiar nessa capacidade de Deus de dar a terra. Porque nós temos um Deus que não é mentiroso. Nós temos um Deus que não é mentiroso, um Deus que só fala a verdade, é princípio, Deus não mente. Então, qual que é o ensinamento aqui? É coragem. Coragem que reflete na ousadia, na confiança, na promessa de Deus. As circunstâncias eram favoráveis? Não. O Caleb não infirmou o que os outros constataram. Caleb não falou assim, não, vocês estão errados. Não tem cidade fortificada lá. Vocês estão errados, não tem gigantes lá, não. No contrário, Caleb confirmou a informação. Falou, não, realmente é uma terra de gigantes. Realmente é uma terra que tem muitas cidades fortificadas. Mas o foco de Caleb não foi esse. O foco de Caleb foi, povo, nós temos que ter coragem. E a coragem é a manifestação da ousadia e confiança na promessa de Deus. Isso é coragem. O capítulo 12 também fala da liderança designada por Deus, ela é crucial. Como eu disse agora há pouco, né, o ciúme e a crítica levam a consequências graves. O capítulo 14 fala do povo rebelde, mais uma vez, que começa com os israelitas reagindo em desespero ao relatório dos espiões. Eles ficaram boquiabertos, falando, nossa, vai dar problema, hein? Quer dizer, olha a consequência do medo. Olha a consequência do medo. Por isso que a palavra de Deus fala que onde tem medo, não tem fé. O espírito de covardia, né? A palavra de Deus fala, eu não dei a vocês um espírito de covardia. O covardia é medo, é intimidação. Olha só a intimidação que parte dos espiões levaram para dentro do povo. Você não tem sido essa pessoa que intimida o seu ambiente? Com o teu medo, com a tua falta de coragem, com a tua falta de ousadia e com a tua falta de confiança nas promessas de Deus?
E aqui o número 15, né, fala das ofertas, leis para as ofertas. E aqui o interessante é que tem dois tipos de pecado: o pecado não intencional e o pecado intencional, que havia uma oferta para determinado pecado. Então, hoje, como cristão, você tem que se livrar do pecado intencional. Aproveitar aqui para agradecer a presença do Valkmar, que está aqui com a gente. Voltou, doutor? Voltei. Estou acabando aqui agora. E aqui eu entro para o último. O último é 16, que diz a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Então, Corá foi o líder de 250 integrantes ali da comunidade que se levantaram contra Moisés na Assembleia do Senhor. Então, o julgamento de Deus veio em decorrência da vindicação de Moisés. O que é vindicar? É você reivindicar algo a alguém. Moisés falou para Deus, Deus, tô com um povo aqui que está se levantando contra mim. Mostra para mim se sou eu que estou certo ou esses abençoados aí que estão certos. Então, Deus agiu não em decorrência de uma reivindicação, mas a reivindicação fez parte do processo de ação de Deus. O que eu quero dizer? Deus não precisava da reivindicação de Moisés, mas pelo contexto, a reivindicação de Moisés foi algo necessário para Deus agir. E o que isso leva? O que nós temos nos omitido? Que Deus vai agir. Deus tem um propósito soberano na vida de cada um de nós. Existem dois tipos de vontade: a vontade soberana e a vontade reveladora. A vontade reveladora cabe a nós observarmos ou não. Vem da revelação da palavra. Agora, a vontade soberana de Deus, isso não tem, o ser humano não tem qualquer interferência. Se determinada situação, Deus já mencionou que isso vai acontecer, vai acontecer. Então, quais são as consequências? Quais são as consequências da reclamação contra Moisés? Foi necessário fazer uma expiação pelo povo, que foi oferecer incenso. E quais são os perigos da rebelião? Os perigos da rebelião, primeiro, evidencia o quê? O orgulho. O orgulho. Então, todo o ambiente de liderança, nós temos que cuidar do orgulho. Nós temos que cuidar por meio do nosso orgulho, nós estamos nos rebelando contra a liderança. E a justiça e a autoridade de Deus. Por quê? Porque no final, o que aconteceu naquele processo de reivindicação de Moisés? Os rebeliões foram mortos, sugados pela terra. Então, tudo há uma justiça de Deus. Deus, ele concorda com os seus princípios. Deus é um homem de palavra. Deus é um homem, modo de dizer, né? Deus cumpre a sua palavra. Quem somos nós, então, para colocarmos em xeque a palavra de Deus? Então, pessoal, nós chegamos aqui ao fim de mais uma explanação. Semana que vem, né, Ariane? A gente continua, né? Semana que vem, então... Não desejamos mais avançarmos no tempo aqui. Eu sei que cada um tem seus compromissos ainda de sábado. Mais uma vez, a Renata vai falar daqui a pouquinho, mas eu agradeço a participação mais uma vez, sempre atento aqui. A gente olha aqui as pessoas sempre atentas na observação, nas anotações. E mais uma vez, espero que
que nós, né, que eu falo por nós agora, tenhamos contribuído para a vida de cada um de nós, de todos, né, e que nós possamos cada vez mais avançar. Nós nos vemos na semana que vem. Um abençoado final de semana a todos. Eu Já despediu? Já. Mais uma vez, se colocar alguém porventura tiver alguma pergunta, fique à vontade, Veriane, se não incomodar a questão do tempo. Gente, que casal que são vocês. Que maravilha que nós tivemos essa oportunidade. Essa mulher sábia que é a Renata. Eu tô recebendo várias mensagens aqui o tempo todo. Minha amiga Larissa Moreira tá assim, que mulher é essa? Que boca de Deus é essa? Tá aqui com a dona Neuza, esposa do seu Ademir, que é teólogo, que também foi o segundo que abriu aqui o nosso movimento. E eles estão aqui falando, o que é isso? Olha, esse momento, o ponto alto foi quando você realmente, a dona Neuza comentou que o ponto alto, quando você pediu pra gente fazer essa profissão, crer em Jesus Cristo como nosso único Deus, seu Salvador. Então, assim, você foi usada, amiga. Vocês são um casal, assim, usado. E, realmente, essa conexão que o Marlon e a Solange fez, nossa, é de Deus, é forte, ela é verdadeira. E nós estamos aqui com a nossa diretoria, os nossos gestores, o Vitor, o Valquimar, nossos conselheiros, o seu Gaspar, o Cássio. Então, assim, nós somos o pessoal da empresa, nós somos nossos amigos, nossos parentes. E esse momento aqui é muito forte, porque nós estamos falando de poder falar da nossa fé. Quando você falou, Renata, assim, quantas oportunidades que perdeu de falar de Deus? Eu perdi tantas, e que remorso das vezes que eu deixei de falar de Deus, eu poderia ter falado. Ontem mesmo, na Agrotins, a feira de agronegócio Tocantins, que tá gigantesca, a gente estava encerrando o dia, e eu já achei que eu ia embora para casa, quando chega a comitiva do estado com o governador, e foi aquela alegria, e o Vônei, a gente sentou na sala, nós estávamos sentados com o governador e com a primeira-dama, e foi a primeira vez que eu conheci a primeira-dama, e o Vônei me cutucou e falou assim, fala da Bíblia para ela. Eu, quê? Como que eu vou falar da Bíblia para a primeira-dama? Eu tô conhecendo ela agora. O Vônei falou assim, abre a sua boca. E aí a Érica Caraça, minha amiga tá aqui também, falou assim, eu vou com você. E sentou, ela agachou do meu lado assim, e nós fomos falar com a primeira-dama, porque eu não sabia como é que ia cair no coração. Eu não conhecia a trajetória dela como mulher de Deus. E aí a hora que eu falei da Bíblia, ela fez assim, ela pegou para ela e falou assim, cadê esse grupo? Cadê esse movimento? Eu quero. Então, assim, e eu ia perder essa oportunidade. Por vergonha, por crença, por medo, eu ia perder a oportunidade de colocar um movimento de Deus desse na mão da primeira-dama, secretária de Ação Social do Estado. Então, assim, aqui nós estamos realmente no mover de Deus. Esse movimento, ele não é meu, ele é nosso, ele é de Deus, e eu quero agradecer muito, que Deus retribua 1000 vezes mais na vida de vocês, por tudo que vocês entregaram, e vamos continuar sábado que vem. Esse casal tem muito para falar, eles têm muito conhecimento, eles são muito usados por Deus, então eles vão voltar para nós no próximo sábado, e tá aberto aqui o microfone para quem quiser falar. Pessoal, eu queria ainda deixar registrado todos os grupos que nós temos, além do nosso. A gente tem o nosso de 300, quase 370 pessoas, mas tem outros grupos dos Black Belts de 80 pessoas. Tem grupo da desembargadora Dorinha, de Goiás, que eu quero depois apresentar para vocês, que ela começou depois, ela montou um grupo para ela, por quê? Porque eles estão na segunda semana. Então, a desembargadora montou um grupo e ela vai liderando. E é isso, cada um levanta o seu grupo e lidera o seu grupo, e nós somos irmãos em Cristo. Pessoal, a família do seu Antônio Machado, doutora Jordana, o pessoal da Santa Lourdes, Tocantins inteiro participando aqui. Então, o pessoal do X7 Investimentos, o pessoal do Fazendão, a Lisa Pena, psiquiatra. É muito lindo como Deus uniu as nossas vidas e fez essas conexões. Então, muito obrigado pela disposição de vocês de estarem aqui falando, doutor Alexandre, doutora Renata, muito obrigado pelo sim de vocês para nós. E realmente, grandes frutos. Pelo rostinho que vocês podem ver aqui, vocês estão vendo a alegria no rosto de cada um que recebeu isso aqui hoje. Eu estou vendo aqui os rostinhos do Valquimar, da Larissa, do Vitor, da Rayane, do Gaspar, da Sueli. Que bênção, que alegria. Pessoal, se ninguém for falar, nós vamos encerrar por aqui. Foi lindo. Nós atingimos mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas passaram aqui ao vivo. Olha, que bênção. Que bênção. E quantos ainda vão ver gravado? Que vai ficar no canal. Acho que o Diogo levantou a mão. É Diogo, se eu não me engano. Era só palmas mesmo de agradecer. E aí eu coloquei levantando a mão enganado. Parabéns, foi tudo ótimo, muito bom. A gente que agradece. Pessoal, então, se ninguém for falar, nós vamos encerrando aqui. Voltamos próximo sábado com esse casal abençoado de Deus, que tem essa disposição para falar para nós. Muito obrigado, fiquem com Deus
Um ótimo fim de semana.